tudo bem? O meu nome é Karen e se você clicou no vídeo de hoje, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Hoje eu vou falar com vocês sobre o círculo cromático. Você já viu esse círculo cromático em algum lugar aqui? Você sabe como que usa esse círculo cromático? Se não, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar a não só usar esse círculo cromático, como a combinar diferentes cores juntas, de forma que elas fiquem super legais, tá bom? Então fica aqui comigo. Você já deve ter visto esse círculo cromático aqui em algum lugar, né? Então, esse círculo cromático, ele foi inventado pelo Isaac Newton entre os anos de 1665 e 1666. E isso aqui é chamado de círculo cromático e também é chamado de círculo de Newton. E é por isso que esse nome também serve para esse círculo cromático, porque foi inventado pelo Isaac Newton. Então pode ser ou círculo cromático ou círculo de Newton. Sabia dessa? Bom, a primeira coisa que a gente observa quando a gente olha para esse círculo cromático aqui é que ele é composto de 12 cores diferentes. As cores do círculo cromático estão aqui em cima, tá vendo? Fazendo toda a volta do círculo cromático. Então a gente tem 12 cores aqui. E se a gente traçar uma linha imaginária aqui, ó, no meio desse círculo, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que 6 cores desse círculo, que estão desse lado aqui, são cores quentes, e as outras 6 cores que aparecem do outro lado do círculo são as cores frias. Então vamos começar dando uma olhadinha aqui, ó, nas cores, que são as cores quentes. Então nas cores quentes, tá, a gente vai ter todos os tons de amarelo, laranja e vermelho aqui de um lado. E do outro lado do círculo cromático, a gente vai ter o quê? Os tons frios. Então, na parte dos tons frios, vão aparecer todos os tons de verde, de azul e também de roxo no círculo cromático. Bom, essas 12 cores que a gente vê aqui no círculo cromático, elas são divididas de 3 formas. A primeira delas são entre as cores primárias. Você provavelmente já ouviu falar das cores primárias quando você estava lá na primeira série, igual eu, há um bom tempo atrás. Então, eu não sei se você se lembra, mas as cores primárias são 3 cores diferentes, tá? Azul, vermelho e amarelo. E elas são chamadas de cores primárias porque elas não podem ser feitas com a junção de nenhuma outra cor, tá? Por isso que elas são primárias. Já as cores secundárias também são 3 cores, tá? Que são o verde, o laranja e o violeta. Essas 3 cores, elas são formadas da junção das cores primárias. Então, toda vez que eu pego 2 das cores primárias, misturo essas 2 cores juntas, elas vão formar sempre uma cor secundária. Por exemplo, a cor verde, que é uma cor secundária, tá? As cores secundárias são verde, o laranja e o violeta. Então, vamos voltar no verde. Para formar o verde, quais são as cores que eu preciso ter? Eu preciso ter 2 cores primárias, tá? Para poder formar o verde, que é uma cor secundária. Então, para formar o verde, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o amarelo e eu tenho que ter o azul. A junção do amarelo com o azul vai formar o verde, que é uma cor secundária, tá? A mesma coisa acontece com o laranja, que é a junção do vermelho com o amarelo, e a mesma coisa acontece de novo com o violeta, que é a junção do azul com o vermelho. E depois disso a gente vai ter o quê? A gente vai ter as cores terciárias. E quantas são essas cores terciárias? Bom, as cores terciárias são 6 cores e essas 6 cores são formadas, primeiro, de uma cor primária e segundo, de uma cor secundária. Então, toda vez que a gente junta uma cor primária com uma cor secundária, vai dar origem a uma cor terciária. Então, vamos lá, a gente vai ter o azul esverdeado, a gente vai ter o azul arroxeado, vai ter o vermelho alaranjado, o vermelho arroxeado,
o amarelo esverdeado e o amarelo alaranjado. Todas essas são cores terciárias. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a harmonização das cores, ou a harmonia das cores. Bem, a harmonização das cores é o arranjamento das cores de forma que elas fiquem bem juntas. Você já se pegou perguntando se aquela blusa verde, por exemplo, ficaria bem com uma parte de baixo roxa ou de qualquer outra cor? Então, o círculo cromático e a harmonização das cores vai nos ajudar a investigar essas coisas, vai nos ajudar a descobrir quais cores combinam com quais cores e quais cores ficam bem e harmônicas quando elas estão juntas, tá bom? Então vamos começar aqui. Então esse aqui é um círculo cromático. Essas cores que você vê aqui nessa primeira borda do círculo, tá? Como, por exemplo, vermelho, amarelo, verde, o roxo. Todas essas cores, elas são o quê? São as cores puras. Ou seja, são as cores que elas não estão saturadas, elas não estão diluídas e não estão misturadas com nenhuma outra cor. Elas são simplesmente as cores verdadeiras e puras, tá? Então, é isso que a gente vai ver nessa parte aqui do círculo cromático, nessa primeira linha aqui de fora, tá bom? Se a gente olhar em todas as cores, nessa primeira linha aqui, depois da linha, né, que tem as cores puras, a gente vai ver o quê? A gente vai perceber que toda vez que a gente mistura a cor original com branco, a gente vai ter a tonalidade, tá bom? Então, no caso aqui eu tenho a cor vermelha. Quando eu misturo o vermelho com o branco, por exemplo, eu tenho uma tonalidade o quê? Uma tonalidade arroseada, igual vocês estão vendo aqui, tá vendo? Já se eu pegar o vermelho e eu misturar com a cor cinza, por exemplo, eu vou ter um outro tom de cor, tá? Diferente que tá aqui nessa linha do meio. E se eu misturar a mesma cor vermelho com preto, eu vou ter sempre o quê? A sombra, tá? Então, isso aqui vai ser percebido em todas as cores do círculo cromático. Eu vou pegar como exemplo agora aqui a cor verde, por exemplo, tá? Então, nós temos aqui a cor pura, a cor verdadeira nessa primeira linha, tá? Nessa segunda linha, a gente vai ter a cor verde misturada com o quê? Misturada com o branco, que vai dar a tonalidade desse verde aqui um pouco mais clarinho. Já se a gente misturar esse mesmo verde aqui da cor pura com o cinza, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um diferente tom de verde. E se a gente misturar essa cor pura do verde com o preto, a gente já vai ter, ó, esse verde aqui que é bem mais escuro, tá vendo? Tá? Então, essa parte aqui de trás do círculo cromático, são isso que a gente vai ver aqui. São todas as diferenças de cor pura, misturadas com branco para dar uma tonalidade diferente, misturada com cinza para dar um tom diferente e misturadas com preto para dar uma sombra diferente na mesma cor, criando várias variantes de uma mesma cor pura, tá bom? E agora eu vou explicar para vocês como que a gente faz para usar esse círculo cromático, para usar nas cores monocromáticas, as cores análogas, as cores complementares, as cores semi-complementares, as cores triades e num outro bloco as cores retangulares e quadradas, tá bom? Então a gente vai ver toda essa parte interna aqui do círculo, como que funciona e como que a gente faz para misturar, para formar combinações que sejam bonitas, que sejam harmônicas e que sejam satisfatórias a serem vistas, tá bom? A primeira combinação que eu vou comentar com vocês é sobre a combinação de cores monocromáticas. Então, quando que a gente usa essa combinação de cores monocromáticas? Toda vez que a gente tiver ou uma cor pura, por exemplo, única, tá? É monocromático. Ou então, quando a gente tiver também o uso das tonalidades, dos tons e das sombras dessa mesma cor pura. Então, toda vez que a gente tiver qualquer uma dessas cores, né, dessas variantes de cores de uma cor pura, vai ser um tom monocromático. Então, para ficar mais fácil, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo.
eu tenho aqui a cor vermelha, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, vestida toda de vermelho, vai ser um tom monocromático. Mas uma outra forma também de usar o tom monocromático é usando uma parte de cima vermelha, por exemplo, com uma parte de baixo rosa. Ou vice-versa. Eu posso colocar uma blusa rosa, por exemplo, com uma parte de baixo vermelha, tá? É monocromático. Ou então eu posso até misturar, ó, todas essas cores aqui, ou alguma delas, quantas eu quiser, juntas, que são cores parecidas, tá? Que vão ser um tom monocromático. E essa variante de cores monocromáticas, que eu posso fazer nas 12 cores aqui do círculo cromático, é uma das variações mais harmônicas que a gente vai encontrar quando se fala de cores. Porque todas as cores encontradas aqui, ó, nessa parte monocromática, pertencem ao quê? Pertencem a uma mesma família, tá? Por isso que elas são tão harmônicas. E se eu isolar qualquer uma dessas cores aqui, por exemplo, no que eu estou vestindo, usar só o vermelho, ou se eu usar só o rosa, por exemplo, vai acabar fazendo com que o impacto da cor seja ainda mais forte, tá? Quando eu escolho uma cor só, ao invés de fazer uma coisa mais variante, assim, com várias cores, tá? Então, vamos ver, por exemplo, tem várias marcas, tá bom, que usam dessa variante monocromática no logotipo, por exemplo, da sua empresa ou no uniforme dos seus funcionários, tá? Vamos pensar, por exemplo, no Facebook. Você já deu uma olhada no logo do Facebook? Eu não sei se você já reparou, mas o logo do Facebook é monocromático. Por quê? Porque ele tem uma cor só, que no caso é a cor o quê? A cor azul, com várias variantes. Vocês percebem que no logo tem algumas cores degradês, mas são todas cores degradês do quê? Da mesma família de azul. E a mesma coisa acontece com o logo da empresa Ford, por exemplo. É a mesma coisa do Facebook. São cores de azul também que pertencem ao quê? A mesma família, tá? No círculo cromático. Uma outra empresa que também faz uso do monocromático é a Starbucks. A Starbucks, se vocês olharem no logotipo, é verde, tá? Uma cor só, o verde também é monocromático. Outras empresas que também fazem o uso do monocromático são o Animal Planet, que usa várias tonalidades do quê? Do verde, tá? No seu logo. E também a rede de hotéis chamada Holiday Inn, tá? No Holiday Inn você vai ver várias variantes também da cor verde. Então a gente tem uma cor pura, tá? Com outras cores misturando tonalidade, tom e sombra da mesma família de cor. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as cores que são chamadas de cores análogas no círculo cromático. E o que são cores análogas? Cores análogas são as cores que estão localizadas adjacentes ou próximas uma à outra no círculo cromático. Então, análogas são as cores que vão estar o quê? Lado a lado, uma do ladinho da outra aqui nesse círculo cromático, tá bom? A gente prefere poder escolher um mínimo de 2 cores, tá? E um máximo de 5 cores juntas. Isso seria o ideal para não ficar feia a combinação. Então, um mínimo de 2 cores, tá? E o máximo de 5. Mas o ideal mesmo seria cerca de 3 cores, tá? Que aparecem lado a lado aqui no círculo cromático juntas. E outra dica é evitar de misturar as cores quentes com as cores frias, tá bom? Que geralmente também não fica muito bom. Então, desde que a gente tenha ou só a cor quente ou só a cor fria, entre 2 e 5 cores, geralmente vai ficar uma combinação legal sim, tá bom? E respeitando também que a gente deve escolher uma cor como principal e as outras cores deveriam ser cores complementares, tá bom? Ou seja, se você tiver, por exemplo, 2 cores, não colocar metade da sua roupa com uma cor e metade da roupa com outra. Seria melhor dividir mais ou menos, sei lá, 80% do vestimenta com uma cor, entendeu? E só uns 20% com outro. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, a gente tem a cor, olha só, amarela. A gente tem o amarelo esverdeado, tem o verde, tem o azul esverdeado e tem o azul.
tá? Então, essas cores aqui são cores que juntas vão ficar muito bonitas. Por quê? Porque vocês estão vendo que elas estão ó, uma do ladinho da outra aqui no círculo cromático? Se eu quisesse escolher só duas cores, por exemplo, olha, o amarelo, tá? E o amarelo esverdeado também ficariam muito bem juntas. Ou então, olha só, o amarelo esverdeado com o verde com o azul esverdeado também são uma combinação de três cores que ficariam bem legais. Então, qualquer cor aqui, tá? Em qualquer ordem, desde que elas estejam próximas aqui no círculo cromático, elas vão se complementar e ficar bem legal juntas. Eu tenho alguns exemplos de empresas que usaram essa estratégia de cores análogas no logo das suas empresas, tá? Uma delas é o quê? É a Subway, que faz aqueles sanduíches. Se vocês olharem no logo da Subway, ela tem exatamente essas cores aqui que eu acabei de comentar com vocês, tá? Então, a gente vai ver a cor amarela esverdeada e a cor verde. Estão vendo? Ó, são as três cores que estão uma do ladinho da outra aqui no círculo cromático. E a mesma estratégia foi usada por outra empresa, a BP, por exemplo, que também usou essas mesmas cores, o amarelo esverdeado e o verde no seu logo. Um outro exemplo de cores análogas pode ser vista no logo da empresa Mastercard. A empresa Mastercard, se vocês derem uma olhadinha no logo deles, eles usaram as seguintes cores. Tem a cor vermelha alaranjada e tem a cor laranja. E vocês estão vendo que aqui no círculo cromático, essas são três cores que estão ó, uma do ladinho da outra de novo. Então, elas se complementam muito bem, são cores que ficam bem juntas, tá bom? Mais um exemplo de cores análogas que ficam muito bem juntas em uma outra empresa é o que? É o Instagram. Então, se a gente der uma olhada no logotipo do Instagram, a gente vai ver essas 5 cores aqui juntas, tá? Então, a gente vai ter o quê? Vai ter o vermelho arroxeado, vai ter o vermelho alaranjado, o laranja e o amarelo alaranjado. Todas essas 5 cores vão aparecer no logo do Instagram. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as cores complementares, tá? Você já ouviu falar que os opostos se atraem? Então, isso é verdade no mundo das cores também. Então, as cores complementares são isso. Elas são cores opostas, tá bom? Então, quando a gente fala de cor complementar, a gente vai ter sempre duas cores, tá? Que são cores opostas uma à outra no círculo cromático. Então, vamos pegar como exemplo a cor amarela aqui, por exemplo, tá? Se eu pegar o meu dedo aqui na cor amarela e eu imaginar uma linha direta aqui, aonde que eu vou cair? Eu vou cair onde? Na cor violeta. Então, a cor complementar do amarelo vai ser o quê? Vai ser o violeta. Inclusive, tem um time de basquete norte-americano chamado Los Angeles Lakers, que o uniforme deles tem exatamente essas duas cores, o amarelo e o roxo, porque são cores complementares, são cores opostas, são cores que são contrastantes e quando colocadas juntas, tem um contraste imenso, tá? Então, novamente, a gente vai usar aquela regrinha de 80% de uma cor principal e 20% de uma cor complementar, ou então 70% de uma cor principal e uns 30% de uma cor complementar, tá bom? Porque se eu pegar, por exemplo, 50% de uma cor aqui e 50% de outra, então vai ficar meio esquisito, né? Se eu pegar uma blusa amarela, por exemplo, e colocar com uma saia roxa. Geralmente não vai ficar muito bom. Agora, se eu pegar uma blusa amarela e colocar algumas joias, por exemplo, um brinco ou um enfeite de cabelo que é roxo, vai ficar bem mais harmônico e essa combinação vai ficar bem melhor, tá bom? Outra coisa que é interessante é que toda vez que a gente tem e a gente fala sobre cores complementares, a gente vai ter a mistura do quê? De uma cor quente, tá? Com uma cor fria. Isso que é bem legal também. Por isso que elas acabam se fortalecendo, porque elas são cores tão diferentes que acabam contrastando de uma forma bem forte e sendo mais chamativas. Elas acabam se fortalecendo uma a outra, tá bom?
Um outro exemplo de cores complementares pode ser visto no logo e no uniforme de um time de futebol americano que chama Chicago Bears. Se você olhar os Chicago Bears, vocês vão perceber o seguinte: no uniforme deles tem a cor o que? Azul, e se eu descer o meu dedo aqui, a gente vai ter o quê? Vai ter a cor laranja. Então, azul e laranja são as cores usadas no uniforme desse time de futebol americano. Outra coisa também, vamos pegar agora aqui um exemplo com a cor verde, por exemplo, que inclusive é a cor que eu estou vestindo, tá? Então, se a gente tem o verde aqui, se a gente pegar o nosso dedo e imaginar uma linha imaginária aqui cortando o círculo cromático, a gente vai cair onde? Vai cair no vermelho. Então, o verde e o vermelho, elas são cores complementares, são cores opostas, tá? Então, hoje até eu vim de propósito, tá? Com uma blusa verde, por exemplo. E o que eu fiz para complementar essa blusa verde? Eu coloquei um conjunto, não sei se dá para ver aqui, de brinco e colar, o que? Vermelho. Inclusive, coloquei um batom na cor vermelha também, porque o vermelho e o verde, eles ficam muito bem juntos. Então, não é à toa que se a gente pensar no Natal e nas cores mais tradicionais que tem do Natal, são quais? É o vermelho e o verde. Só que se a gente pegar e colocar, se eu colocasse, por exemplo, esse top verde aqui com uma saia vermelha, ia ficar lindo no Natal, né? Mas fora isso, eu ia sair pela rua parecendo uma árvore de Natal. Então, a gente tem que, né, como eu falei para vocês, respeitar, digamos, aquela porcentagem de 80%, por exemplo, com verde e coloca só um detalhezinho de uns 20%, por exemplo, em vermelho, tá? Fazendo isso, as cores complementares vão ficar bem mais bonitas aos olhos, tá bom? Então, vamos ver outros exemplos com o vermelho e o verde. Se a gente pensar até na natureza, tem vários exemplos. Vamos pensar numa rosa vermelha, por exemplo. O que a gente vê na rosa vermelha? A parte de cima da rosa é o que? Vermelha. E a parte do caule das folhas é o que? Verde. Então, tá vendo aqui de novo mais um exemplo, tá? De cores complementares. A mesma coisa acontece com a fruta morango também, por exemplo. Se a gente olhar a parte de cima do morango, tem aquela parte verdinha, e embaixo tem a fruta vermelha. Então, mais um exemplo de cor complementar que, inclusive, está seguindo aquelas proporções que eu falei para vocês, de uns 80% de uma cor e uns 20% de outro. Igual no caso do morango, a gente tem uns 80% da cor vermelha e só uns 20% ali da cor verde, na parte de cima do morango, tá bom? Uma outra empresa que usa essa mesma combinação de cores é uma empresa chamada Krispy Kreme Donuts, que vende donuts, que são aqueles doces, né, aqui nos Estados Unidos. Então, se vocês derem uma olhada no logo dessa empresa, ela também se utilizou das cores vermelho e verde, que são cores opostas, ou seja, cores complementares no círculo cromático, tá bom? Um outro exemplo também é de uma rede de lojas norte-americanas que se chama Best Buy, tá bom? O Best Buy, ela tem o seu logo, se vocês observarem, tem as cores o quê? Amarelo, alaranjado, tá? E azul. Então, se a gente der uma olhada aqui no círculo cromático, a gente tem o amarelo alaranjado aqui e descendo aqui, tá vendo? No círculo cromático, a gente tem o quê? A gente tem o azul arroxeado. Então, essas são as duas cores que aparecem no logo da Best Buy também. Agora nós vamos falar sobre as combinações de cores que são chamadas de tríades. Então, as combinações tríades são as combinações que são encontradas no círculo cromático toda vez que tem a forma de um triângulo. Então, quando as cores formarem um triângulo, nos três cantinhos aqui do triângulo, a gente vai encontrar as cores tríades. Por exemplo, eu escolhi como base a cor vermelha. Então, quais cores, se eu quiser escolher, por exemplo, mais duas cores, que ficariam bem com vermelho? Então, eu tenho aqui, ó, tenho o vermelho numa pontinha do triângulo. Na outra pontinha do triângulo eu tenho o quê? Eu tenho o azul
e na outra ponta eu tenho o amarelo. Então, quando a gente fala de tríade, como o próprio nome já sugere, a gente vai ter 3 cores diferentes que, combinadas juntas, ficarão harmônicas, tá bom? Então, vamos pegar esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, do vermelho com o azul e o amarelo. Pensa agora no super-herói, o Superman, o super-homem. Quais são as cores da roupa do super-homem, hein? Vermelho, né? Azul e o quê? E amarelo. Então, vocês estão vendo que nada é por acaso, tá? Um outro exemplo encontrado na natureza também é quando a gente pensa naquele passarinho colorido, no papagaio. Quais são as cores que aparecem nele? Mesmas cores, o vermelho, tá? O quê? O azul e o amarelo. Então, tá? Então, a gente vê aí mais uma vez se repetindo as mesmas cores. Uma outra empresa que usa a mesma combinação de cores tríades também é a Burger King. Se vocês olharem no logo da Burger King, vocês também vão encontrar o vermelho, o azul e o amarelo no logo. Bem, nós falamos das cores complementares, que são as cores opostas. Agora, nós vamos falar sobre as cores semi-complementares, tá bom? Então, para achar, por exemplo, no círculo cromático, as cores complementares, eu pego o meu dedo e eu cruzo aqui pelo círculo cromático e eu encontro a cor oposta, que é a cor complementar, né? Agora, para achar uma cor que seja semi-complementar, a primeira coisa que eu vou fazer é escolher uma cor, tá? No caso, eu escolhi aqui, ó, o vermelho alaranjado como exemplo, tá bom? Então, eu vou descer com o meu dedo aqui até o final do círculo cromático, só que ao invés de pegar essa cor aqui, né, que é a cor complementar, eu vou escolher a cor que está à direita e à esquerda da cor que eu decidi, tá bom? Então, eu decidi por essa cor aqui, eu vou descer o meu dedo aqui, cair nessa cor, ao invés de escolher essa cor, eu vou pegar a que está à direita e à esquerda. Então, nesse exemplo, olha só, eu tenho vermelho alaranjado, tá? Então, eu desço com o meu dedo aqui, e eu tenho a cor que eu tenho aqui desse lado é o quê? É o azul. E do outro lado aqui é o quê? É o verde, tá? Então, toda vez que a gente fala de cores semi-complementares, a gente vai ter o quê? 3 cores de novo no círculo cromático, tá? Só que o que vocês vão observar, tá? Nesse triângulo que vai formar aqui no círculo cromático, é que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, tá? Ou seja, ele é um triângulo que tem somente 2 partes iguais e uma parte aqui que é diferente, tá bom? Só 2 lados do triângulo que são iguais, esse outro lado aqui de base é diferente. Então, como exemplo, a gente tem a Fanta. Se a gente pensar no logo que a Fanta usa, ela usa exatamente essas cores que eu acabei de demonstrar aqui para vocês como cores semi-complementares. Dá uma olhada aí no logo da Fanta. Vocês estão vendo? Tem a cor laranja, tá? Aí eu tenho aqui a cor azul e um pouquinho da cor verde. E mais uma vez, quando a gente fala de cores semi-complementares, se eu escolher uma cor dominante e as outras 2 cores como cores complementares, ou seja, só um pouquinho das outras cores, vai ser uma combinação bem mais harmônica do que se eu dividir, por exemplo, em partes iguais, num logo, a mesma quantidade das 3 cores. Então, a gente geralmente sempre pega mais de uma cor e pega só um pouquinho das outras 2 cores, tá bom? Fica uma combinação mais bonita desse jeito. Um outro exemplo de cor semi-complementar pode ser encontrado na marca Tide, que é uma marca de detergente para limpeza de roupas, tá bom? Então, se vocês olharem, tá? A Tide, no logo deles, tem o quê? Tem uma cor que é azul arroxeada, tem também o amarelo e tem o laranja, tá bom? Por quê? Porque, ó, se eu escolher como base, por exemplo, a cor azul arroxeada, se eu descer o meu dedo aqui, eu tenho a cor complementar, que é a cor oposta, tá? Mas a gente está falando de cor semi-complementar. Então, a gente vai pegar a cor que está, ó, ao lado dessa cor oposta, tá bom? Então, a gente tem o amarelo e o laranja. Um outro exemplo de cor semi-complementar que pode ser encontrado na natureza foi uma flor, que eu vi outro dia e tirei uma foto, tá?
Então tá aqui a foto da flor para vocês darem uma olhada e observem as cores que tem nessa flor. Então vamos pegar como base, por exemplo, tá? Essa cor aqui, que é o que? A vermelho arroxeado. Se eu pegar a cor vermelho arroxeado no círculo cromático, ó, se eu descer o meu dedo aqui, eu não vou pegar essa cor, eu vou pegar a cor que está à direita e à esquerda. Então eu tenho aqui o vermelho arroxeado, tá? Junto com o verde e com o amarelo, que são exatamente as cores que vocês estão vendo nessa flor linda que eu vi. E o motivo pelo qual essas cores juntas ficam tão harmônicas e ficam tão bonitas aos olhos é justamente porque elas são cores semi-complementares que estão aqui, ó, no círculo cromático. Então começa a observar na natureza, à sua volta, que você vai achar bastante exemplo do que está aqui, tá bom? Por último, a gente vai ter as cores que formam ou um retângulo ou um quadrado no círculo cromático. Eu vou mostrando para vocês um exemplo aqui, ó, de cores que formam um quadrado. Então, em cores que formam um quadrado, obviamente, a gente vai ter 4 cores diferentes dessa vez, tá bom? E mais uma vez a gente vai seguir aquela porcentagem de 80% de uma cor com mais ou menos 20% de todas as outras 3 cores somadas, porque essa mistura vai ficar melhor do que se eu dividir, por exemplo, as 4 cores e colocar 25% em cada cor, vai ficar um pouco caricato. Algumas empresas até fazem isso e vocês vão ver aqui nos exemplos, tá? Mas se você estiver, por exemplo, usando essas cores para se vestir, eu aconselho que você coloque uma cor principal como dominante, com uns 80%, e só um pouquinho das outras cores, talvez num acessório, no anel, num brinco, num batom, tá bom? Que fica bem mais aceitável, bem mais tranquilo para se olhar, não fica tão forte assim, a combinação tão chamativa, tá? Mas algumas empresas, elas realmente querem, né, chamar atenção, então elas colocam de propósito essas 4 cores, 25% em cada uma, para chamar atenção mesmo, tá? Um exemplo de uma empresa que faz isso e que eu tenho certeza que você conhece é a Google. Exatamente, o Google. Vamos dar uma olhada no logo do Google para ver o que está acontecendo? Então vamos lá. No logo do Google a gente vai ver uma representação do quê? Desse quadrado aqui, tá? Porque a gente vai ter o quê? A gente vai ter a cor vermelha, olha só, no cantinho do quadrado, uma cor o quê? Amarelo alaranjado, tá? Na outra pontinha. E depois a gente vai ter o quê? Um azul arroxeado. E vai ter também o verde, tá bom? Então, a gente vai ter essas 4 combinações de cores no logo do Google. E a mesma combinação de cores é usada num outro exemplo também, que é o eBay, tá? Que é uma empresa norte-americana aqui que as pessoas usam para revender artigos, tá? Então, se vocês derem uma olhada no logo do eBay, essas 4 mesmas cores vão se repetir. A gente vai ter o vermelho, vai ter o amarelo alaranjado, vai ter aqui o azul arroxeado e vai ter o verde, também aparecendo com a mesma combinação de cores. Um outro exemplo, usando novamente o quadrado no círculo cromático, é de uma empresa que vende brinquedos infantis nos Estados Unidos, que se chama Toys R Us. Eles usam uma combinação de 4 cores. E as 4 cores são encontradas aqui no círculo cromático também. Então, a gente vai ter o quê? O vermelho arroxeado, tá bom? Vai ter o laranja, vai ter o azul e vai ter o quê? O verde amarelado. Então, vocês vão ver que essas, ó, são 4 cores que formam um quadrado aqui no círculo cromático. Agora, um exemplo com o retângulo que a gente vai ter é a empresa Microsoft. Se a gente der uma olhada no logo da empresa Microsoft, a gente vai observar que as cores também aparecem onde? Aqui no círculo cromático. Então, a gente vai ter, ó, aqui tem um retângulo, tá vendo? E em um cantinho do retângulo, a gente vai ter a cor azul, tá? No outro cantinho, a gente vai ter a cor vermelha. No outro cantinho, a gente vai ter, ó, a cor verde. E no outro, a gente vai ter o quê? A cor laranja. Então, a gente tem vermelho, laranja, azul e verde, todas presentes no logo da Microsoft.
Então é isso por hoje. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o círculo cromático e também aprender a misturar um pouquinho mais de cores, tá bom? Seja no seu outfit, seja na decoração da sua casa, seja no logo da sua empresa, ou então para entender, né, melhor qual é o critério usado também na escolha de cores dos logos das empresas, tá? E na natureza também, né, que você comece a observar mais as flores, as frutas, as pessoas ao seu redor e veja, né, que aquelas cores que ficam bem juntas têm um porquê, tá? E o porquê tá aí no círculo cromático que foi descoberto há muito tempo atrás pelo nosso amiguinho aí, Isaac Newton. Então, se você gostou desse vídeo e ficou comigo até o final dele, por favor, deixa um like aí pra mim, tá bom? E caso você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, porque eu pretendo gravar mais vídeos como esse, tá? De temas que eu considero como temas interessantes. Então, se você gostou e ficou aqui comigo, um beijo bem grande pra você e o meu muito obrigada. Fique com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!